Cumprimente a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus por mais uma oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 19. Atos, capítulo número 19. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pela região mais alta, chegou a Éfeso. E chegou ali alguns dos discípulos e perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que pois fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdidos e descrentes, falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos. A todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto a judeus como gregos. Verso número 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso de espíritos malignos, dizendo: Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudo fugiram daquela casa. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nossa leitura foi um pouquinho mais extensa, porque o Senhor quer falar bastante coisa conosco nessa noite. O tema dessa mensagem é: saia do anonimato espiritual. Tem muito cristão que fica no anonimato espiritual, e o anonimato espiritual é algo que Deus não tolera na vida do cristão. Mas Douglas, o que é o anonimato? O significado de anonimato, presta muita atenção, é uma condição para não revelar a verdadeira identidade daquele que declara. É por isso que quando é algo anônimo, a identidade não é revelada. A gente não sabe quem fez, quem falou. Por quê? Porque é anônimo, ou seja, tudo que é anônimo é algo que não tem identidade. Não dá para identificar quem é. E nós acabamos de ler aqui um texto que mostra um homem que tinha identidade de cristão, Paulo. E o que Paulo carregava? O que Paulo tinha? Que era essa marca, que ele tinha a identidade de Cristo nele. Ele possuía, ele carregava o Espírito Santo. Nós acabamos de ver que o apóstolo Paulo, ele pregava, mas a palavra dele não ficava tão somente no que ele dizia com os seus lábios. Ele carregava o poder de Deus. Ele tinha peso do Espírito Santo. O que ele falava, por onde ele andava, era o próprio Deus andando na terra e se movimentando a partir da vida dele. Tanto que nós acabamos de ver que em determinado momento, um espírito maligno falou: Eu sei quem é Cristo e bem sei quem é Paulo. Ou seja, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele não era um anônimo. Ele era conhecido na terra, era conhecido no inferno e também era conhecido no céu. E você é conhecido aonde? E eu sou conhecido aonde? Glórias a Deus. O que a gente tem que entender é que um
cristão sem o Espírito Santo, um cristão sem poder, é um cristão sem identidade. Um cristão sem o Espírito Santo e um cristão sem poder, ele é um cristão anônimo, que não tem identidade nenhuma. A gente tem que entender que existem dois tipos de cristãos: os que conhecem e os que não conhecem o Espírito Santo. Nós acabamos de ler o texto, e no início do texto, o apóstolo Paulo chega para pregar, e ele fala assim, por acaso vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam assim, a gente ainda nem ouviu falar que isso existe. Eles tinham aceitado a palavra, eles tinham se convertido, eles faziam parte da igreja, eles estavam no ministério, eles já tinham batizado nas águas, mas eles não conheciam nada de Espírito Santo. Quando o assunto era Espírito Santo, eles eram analfabetos. Quando o assunto era poder de Deus e peso espiritual, eles não tinham uma vírgula no bolso. E é assim que muitos de nós nos comportamos hoje na presença de Deus. A gente vem para a igreja, a gente prega, a gente ora, mas e o poder? Aleluia. Sabe o que faz a palavra que está sendo pregada aqui mudar a tua vida? Não é a letra que eu carrego, mas é o peso que eu tenho que trazer para o altar. Aleluia. Aleluia. Porque isso aqui não é palestra. Aleluia. Isso aqui é obra de Deus. Aleluia. Isso aqui não é desenvolvimento pessoal. Isso aqui é o próprio Deus falando. Você não pensa que eu subo aqui sem no mínimo fazer 1 hora de joelho de oração? Eu não subo. Porque eu não posso vir aqui vazio. Eu não posso vir aqui ausente do Espírito de Deus. Eu preciso chegar aqui cheio, para que você seja alcançado com uma palavra, com uma palavra de vitória. É o que o apóstolo Paulo nos mostra, que tem muitos cristãos vindo para a igreja, mas anônimos, sem peso. Eu não sei se você quer isso para a sua vida, eu não quero isso para a minha. A Bíblia diz que o nosso evangelho não se consiste tão somente em palavras, mas em poder. A primeira coisa que o apóstolo Paulo chega e pergunta para aqueles cristãos, pastor, não é de que ministério vocês são, e nem há quanto tempo vocês estão na igreja, mas ele fala, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? A gente não tem que se preocupar, irmão Eduardo, qual é o ministério e nem quanto tempo tem de igreja. A gente tem que se preocupar se é cheio ou se não é cheio do Espírito Santo. A gente tem que se preocupar, irmão José, se foi ou se não foi batizado com o Espírito Santo. E nós vemos aqui que tem dois tipos de cristãos: os que não conhecem e os que conhecem a Deus. E também aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo. Não pense você que todo mundo que ergue a mãozinha e aceita Jesus já passou pelo batismo com o Espírito Santo, porque muitas igrejas acreditam nisso, que a pessoa só aceitar Jesus já recebeu o Espírito Santo e já está tudo certo. Não, a Bíblia fala que não. Nós acabamos de ler o texto que o apóstolo Paulo chega para quem é crente, para 12 homens de Deus, e fala assim para ele: por acaso vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles olharam para Paulo e falaram assim: a gente nem sabia que isso existe. Quer ver se uma igreja é de Deus ou não? É ver o quanto que o povo que está sentado no banco conhece ou não conhece do Espírito Santo. E quando eu falo de Espírito Santo, eu não estou falando da bagunça de hoje em dia, de um copiando língua do outro, um imitando quem está na direita, o outro na esquerda, sapateando e fazendo barulho, porque biblicamente o Espírito Santo nunca foi barulho, mas sempre foi poder. O Espírito Santo nunca foi gritaria, mas sempre foi ordem, decência, poder e autoridade.
Não pensa que é 3 meia dúzia de língua estranha, que em todas as igrejas todo mundo fala a mesma. Isso não é Espírito Santo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala a respeito de línguas estranhas, que é o assunto mais mal interpretado, a Bíblia fala, ela é muito clara, em variedade de línguas. Então, se é variedade de línguas, é uma sobre o pastor, outra sobre mim, outra sobre a irmã Laura, outra sobre o irmão José. Aleluia. Não é todo mundo falando a mesma coisa, nem ninguém copiando um outro, não é bagunça. Aleluia. Glórias a Deus. E aí nós vemos que quando o apóstolo Paulo pergunta para aqueles homens: vocês conhecem o Espírito Santo, já foram batizados? E eles falam não. O apóstolo Paulo fica espantado. O tamanho do espanto do apóstolo Paulo é tão grande que ele fala assim: ó, então vocês foram batizados com o quê? Ou seja, o que o apóstolo Paulo falou para eles naquele momento é: vocês não têm nem o básico. Vocês estão fundamentados aonde? Vocês estão fundamentados no quê? Porque se não é fundamentado no poder de Deus, na unção de Deus, no batismo com o Espírito Santo, é fundamentado aonde? Entendimento humano, terreno, temporal e falido. Meu Deus, aleluia. E aí o apóstolo Paulo no verso 2 diz assim, ó: recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Ou seja, estavam vazios. E aí o questionamento que fica para mim e para você é: até quando ficaremos vazios? Até quando ficaremos sem ser batizados com o Espírito Santo? Até quando? Até quando? Você vai ficar quantos anos mais na igreja sem receber o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia nos coloca contra a parede. E se você acha que nós pregamos uma palavra áspera, é porque você não está lendo a Bíblia. Você não viu Jesus pregar e nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele chega para aqueles homens e pergunta assim: já foram batizados com o Espírito Santo? Sabe o que ele estava fazendo? Colocando eles contra a parede. Ou seja, me mostra o que tem aí. Ou seja, a palavra de Deus nos confronta. Confrontou eles e me confronta e te confronta. E aí? E o batismo? Da mesma forma que o apóstolo Paulo chegou para eles, chacoalhou e falou assim: filhão, filhona, e o batismo? É o que ele fala para mim e para você hoje. Amigão, amigona, cadê o batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus. Cadê? Glória a Deus. Cadê? Ah, mas isso nem passa pela minha cabeça. Isso nem é algo pelo qual eu oro. Então para de orar por porta aberta. Para de orar por casamento restaurado. Para de orar por bênção, por finança. E começa a orar pelo batismo com o Espírito Santo. Porque o casamento passa, você envelhece, a mulher murcha, a conta no banco, hora tá boa, hora tá ruim. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, o poder e a autoridade, isso permanece para sempre. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não abre a boca para pedir nada, a não ser o poder e a autoridade dos céus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, esquece a tua vida terrena e temporal e só ora nisso. Porque Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó: permaneçam na cidade santa, até que dos altos céus vocês sejam revestidos de poder e vocês sejam batizados com o Espírito Santo.
Ou seja, Jesus estava falando para eles, irmão Eduardo, vocês vão perseverar em oração até o batismo com o Espírito Santo chegar. Jesus não falou para Pedro abrir igreja, Jesus não falou para ninguém armar ministério, ninguém para sair batizando ninguém para sair evangelizando ninguém, antes de serem revestidos de poder. Aleluia! Devia ser proibido abrir-se uma igreja, evangelizar-se sem o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa só está perdendo o tempo dela e dos outros. Porque sem o Espírito não há autoridade, sem o Espírito há anonimato, sem o Espírito não há a presença de Deus. Então é um cego guiando o outro cego, e a Bíblia fala: não cairão ambos no mesmo buraco. Só que sabe o que mais me incomoda e incomoda o Senhor? É que esse cego e esse que está querendo guiar alguém e levando essa pessoa para o buraco, não é alguém que está lá fora. Às vezes sou eu aqui dentro, quando eu estou enganado, achando que eu já estou bem, achando que eu já sou crente. Mas o apóstolo Paulo colocou aqueles 12 contra a parede e falou assim: não quero saber o ministério, eu quero saber o batismo. Aleluia! Eu não quero saber do ministério, eu não quero saber há quanto tempo vocês conhecem a palavra, eu não quero saber quem que é o pregador dessa igreja, eu não quero saber quem que é o seu pastor, eu quero saber, vocês já foram batizados com o Espírito Santo ou não? Glória a Deus! Não dá mais, não dá mais para nós andarmos e caminharmos sem o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus! No verso 3 a Bíblia diz assim, ó: perguntou-lhes então Paulo: em que então vocês são batizados? Aonde então que está fundamentada a fé de vocês? Se a gente for traduzir aquilo que o apóstolo Paulo quis falar para eles, é tipo assim: o batismo com o Espírito Santo não é um artigo de luxo, como muitas pessoas acham, mas o batismo com o Espírito Santo é o básico. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim: mas pera lá, se não foi batizado ainda no Espírito Santo, vocês foram batizados no quê? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é: o batismo com o Espírito Santo não é um artigo de luxo, mas é o básico. E nem o básico a gente tem, nem o básico. A gente quer ir para o céu sem não ter nem o básico. A gente quer evangelizar sem não ter nem o básico. Deus nunca pulou etapa, e eu e você queremos pular. Jesus não pregou, Jesus não fez nada, ele ficou esperando o tempo do ministério dele. Tanto que quando Maria chega para ele e fala para ele transformar água em vinho, ele tem até um atrito com ela e ele fala assim: mulher, ainda vai chegar na minha hora. Ou seja, não vem querer me empurrar e querer que eu queime etapa. E o nosso grande problema é que a gente quer queimar etapa. Você quer queimar etapa. Essa etapa que você quer queimar, sabe qual que é? Você quer ganhar sua família para Jesus. Primeiro você vai ter que ser batizada, irmão, com o Espírito Santo. Você quer ganhar o seu vizinho para Jesus. Você quer subir aqui, ó, quer pregar a palavra, quer pôr a mão na cabeça de alguém, expulsar demônio. Você quer ter um resultado sem ter a premissa para aquele resultado acontecer. Para de querer perder o seu tempo e o meu. Glória a Deus. Está na hora de se posicionar. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo pergunta para eles: já foram batizados no Espírito Santo, ele queria ver o grau de profundidade
que aqueles homens tinham. Porque falar de teologia, irmão Eduardo, é dois loucos conversando. Se não tem o peso do Senhor, Aleluia. se não tem o Espírito do Senhor, Glória a se não tem a graça do Senhor. Glória a Deus. A palavra nos mostra que quando Jesus ressuscita, aparece para alguns discípulos de forma transfigurada e começa a pregar o Evangelho para eles. Logo depois um olha para o outro e fala assim: ó, por acaso o nosso coração não queimava enquanto ele falava com a gente? Não é sobre teologia. Jesus não fez teologia em lugar nenhum, mas ele era o próprio Deus na terra. Glória a Deus. O que a gente tem que entender é que o Senhor já está cansado de cristão que quer pular etapa e que não faz o básico. O básico para mim e o básico para você é o batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia. Então, se o batismo com o Espírito Santo é o básico, é primeiro o batismo, depois o evangelismo. Se o batismo com o Espírito Santo é o básico, é primeiro o batismo, depois a pregação. Se o batismo com o Espírito Santo é o básico, é primeiro o batismo com o Espírito Santo e depois o ministério. Aleluia. Glórias a Deus. Só que o que mais a gente vê são pessoas enfiando os pés pelas mãos, se precipitando, abrindo igreja, criando trabalho comunitário vazio. Glórias a Deus. Pedro não se aventurou a pregar vazio. A Bíblia fala que ele ficou quietinho, cumprindo o tempo da preparação até o batismo com o Espírito Santo descer. Só que depois de Atos 2, quando ele abriu a boca, rapaz, Aleluia. porque já não era mais ele, era Deus através dele. Aleluia. Glórias a Deus. Porque tinha o Espírito. Glórias a Deus. Se o Espírito Santo sair da minha vida, eu nunca mais quero pisar aqui. Por quê? Porque eu vou estar perdendo o meu tempo e o seu. O Espírito Santo não quer que a gente faça faculdade de teologia. Ele quer que a gente seja batizado. Aleluia. Me fala em qual faculdade de teologia que Pedro se formou. Me mostra um anel no dedo de Tiago. Me mostra o título de bispo de João. Não tinha. Glórias a Deus. Mas tinha o poder de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus todo-poderoso. E aí nós vemos, irmãos, Glórias a Deus. que o apóstolo Paulo, ele não tinha um evangelho teórico. Ele tinha um evangelho além do teórico também prático. E por quê? Porque o apóstolo Paulo só ia cobrar de alguém aquilo que tinha sobrando na vida dele. Ele chegou para aqueles homens e falaram assim: você já foi batizado do Espírito Santo? Eles falaram não. Sabe o que ele fez, irmão Rosângela? Então vem cá. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre os 12. A Bíblia diz que ele ora sobre os 12. E os 12 são batizados. O apóstolo Paulo coloca a mão sobre os 12, ora sobre os 12, e a Bíblia fala que os 12 falaram em línguas. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ora com imposição de mãos sobre os 12, e os 12 começam a profetizar. E aqui nós temos dois sinais claros e evidentes do batismo com o Espírito Santo: línguas e profecia. Então uma pessoa, biblicamente, ela não pode respaldar nada de batismo com o Espírito Santo em sua vida na ausência de línguas e na ausência de profecia.
que o texto que nós lemos, irmão Eduardo, fala, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Ainda não, a gente nem sabe o batismo que acontece, então vem cá. Posição de mãos, oração, a Bíblia fala, veio sobre eles o Espírito Santo, foram batizados naquele momento e 2 sinais aconteceram. Aleluia. Compatível com o que aconteceu em Atos 2. Línguas e profecia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso evidencia o batismo. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo não é arrepio. Glória. Batismo com o Espírito Santo não é choro. E nem há de sentir uma paz interior. O que a gente tem que entender, gente, é que aqueles 12, eles foram batizados com o Espírito Santo através da vida de Paulo. Isso nos mostra que o Senhor, Ele deseja nos usar como um canal para que o Espírito dele seja derramado sobre outras pessoas. Mas olha aqui para mim. Aleluia! Como que eu vou derramar sobre outra pessoa se eu não tenho nem para mim? O apóstolo Paulo, ele pôs as mãos sobre os 12. Os 12 foram batizados porque ele tinha sobrando, sobejando. E você não tem o batismo com o Espírito Santo nem para você. Que dirá para alguém, irmã? Que dirá para alguém, irmão? E quando a gente avança na palavra, no verso 8 a gente entende que o apóstolo Paulo entrou na sinagoga e ele falou ousadamente. Por que o apóstolo Paulo falou ousadamente, pregava ousadamente? Não é porque ele era formado, mas é porque ele era batizado. Aleluia! O que dava peso na vida de Paulo era o Espírito Santo. Aleluia! O que dava peso na vida de Paulo era o Espírito que ele carregava. E a pergunta que fica é: qual é o peso que nós temos na nossa vida? Glórias a Deus. Qual o peso que nós temos sobre nós? Será que a gente não consegue enxergar o quão vazio nós estamos? Será que a gente não consegue enxergar o quão distante de Atos 19 nós estamos? Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo pregava com ousadia, Deus falava através dele, ele impunha mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A Bíblia fala que a roupa dele era usada para curar pessoas. E eu quero sentar na mesa com um homem desse um dia. E você quer sentar na mesa do Senhor um dia, do lado de um homem desse? Será que eu e você ainda não conseguimos enxergar o quão distante nós estamos? Será que nessa mesa de homens onde a roupa cura, tem espaço para um miserável como eu? Tem espaço para alguém vazio como nós? A gente brinca muito. A gente acha que ser crente é só pôr um terninho e vir para a igreja. Meu Deus! Mas a nossa ficha ainda não caiu, que quando o assunto é espiritual, precisa ter sinais espirituais. Glória a Deus! Meu Deus! Será que a gente não entende o quão vazio nós estamos? O quão distante? Não é que Paulo orou, o enfermo ele foi curado. O lenço de Paulo era levado até o enfermo ser curado. Sabe o que esse homem era? Um assassino. Sabe o que esse homem era? A pior
força que tinha. Que ele pegava os nossos irmãos em Cristo, mandava matar, mandava prender. Tanto que quando ele teve um encontro com o Senhor, ele estava no caminho de Damasco para fazer ainda mais maldade com o crente. E esse homem, depois de convertido, a roupa dele curava. Glórias a Deus. Glórias. Você não é assassino. Você não maltrata ninguém. Você não tem um peso de erro do que Paulo teve. Mas nós também não temos 1% do peso que ele carregava. Como é que pode Deus usar um assassino de crente e não me usar? Como é que pode Deus usar alguém que pegava os crentes, punha na prisão, dava chicotada, batia, matava? E esse homem depois, a roupa dele estava curando. E como é que ele não me usa e ele não te usa? Sabe o problema está nele? O problema está em você. Sabe por que a gente não coloca o joelho no chão em casa, a sério? Meu Deus. Porque a gente acha que só vem para a igreja quarto domingo com a roupinha de crente na mão. Só que hoje o Senhor te tirou da tua casa, te trouxe aqui para essa igreja para falar assim, ó, não tá bom. Cadê o batismo? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê o poder? Cadê o meu manifestar? O Senhor não quer uma igreja morta. O Senhor não quer uma igreja morta. Só que uma igreja fervorosa, ela é feita de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? E agora eu vou apertar aqui e encaminhar o final da mensagem. A Bíblia fala que logo depois, ali no verso 13, o apóstolo Paulo está sendo grandemente usado. A roupa dele sendo usada para expulsar demônio e para curar enfermo. A roupa dele, sobre alguém possesso, os demônios saíam. E como que um presbítero desse quer servir ao Senhor, quando a mão na cabeça de alguém e não conseguindo expulsar nenhum demônio? Eu não posso ser vazio. E você não pode ser vazio. Eu preciso carregar o peso da glória. E você precisa carregar o peso da dor. Porque eu não vou me comparar com Paulo. Eu primeiro tenho que me comparar com a veste de Paulo. Eu estou perdendo para a roupa do Paulo. Como que eu vou bater de frente com Paulo? Olha aqui para mim. A roupa de Paulo, irmão Eduardo, fez muito mais sinais e prodígios que muitos pastores e presbíteros. A roupa. Glórias a Deus. E sabe o que me entristece? Que a Bíblia fala no verso 13 que tinha alguns exorcistas judeus que expulsavam demônios ali. E sabe o que os exorcistas estavam fazendo? Eles estavam expulsando Jesus. Sabe o que eles falavam para os demônios? Eu te desconjuro no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sabe qual a lição que a gente pode tirar disso? Até quando nós vamos ficar debaixo da saia espiritual de quem está do nosso lado? Meu Deus, aleluia. Glórias a Deus. Sabe por que a sua vidinha é muito mansa? Porque
você tem um pastor cheio do Espírito. Verdade. É por isso que você tem uma vidinha muito mansa. Sabe por que a sua vidinha, a minha vidinha é bem sem vergonha? Porque a gente tem um homem de Deus na frente da obra. Então eu não preciso ter revelação, eu não preciso ter visão, eu não preciso expulsar demônio. Liga para o 90 do pastor. Meu Deus. É exatamente o que estava acontecendo ali no capítulo 13. Capítulo 19, verso 13. Eles estavam colocando as mãos no demônio para expulsar, querendo colocar a mão na obra, querendo fazer a obra, se esquivando de toda e qualquer responsabilidade. Eles estavam botando a mão para orar, a mão e falando assim, ó: eu te expulso em nome de Jesus, que o Paulo prega. Em nenhum momento eles colocaram o deles na reta. Ou seja, até quando você vai ficar escondido debaixo da saia do teu pastor? Até quando você vai ficar escondido debaixo da saia da irmã da direita e da esquerda? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se o demônio manifesta na minha casa, eu não tenho que ligar para o pastor. Eu tenho que pôr a mão na cabeça e expulsar. Glórias a Deus. Só que a gente está sempre debaixo da saia de alguém. A gente está sempre terceirizando o problema para alguém. E nos ausentando das nossas responsabilidades. Aí a Bíblia fala, no verso 15, que o demônio recebeu aquela afronta. E ele falou assim: não é possível que vocês estão falando isso. Pera. Aí o demônio olha para os caras que estavam falando aquilo e disse assim, ó: bom, vamos lá, eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem que vocês são? Eu já passei um episódio com a minha família de uma fila de pastor em casa, um demônio manifestado, e o demônio falando essa frase para os pastores: vocês quem são? Meu Deus. Eu ir embora e vou nada. E vocês quem são? O que a gente ainda não entendeu é que esse questionamento, ele é para mim e para você. Aleluia. Eu sei quem é Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e você, presbítero Douglas, quem é? Ou melhor, e você, rapazinho com o microfone na mão? Porque eu não sei quem você é. E você, irmãzinha? Quem é? Jesus. Meu Deus. E você, irmãozinho? Quem é? O que a gente tem que entender é que o diabo não tem medo de terno. O diabo não tem medo de saia. Aleluia. O diabo não tem medo de uma unha sem pintar. Aleluia. O diabo não tem medo de um cabelo branco. O diabo não tem medo de uma orelha sem brinco. Verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Mas ele treme quando a presença de Deus está presente na vida do homem e da mulher. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Que a gente volte para nossa casa nessa noite Oh, meu Deus. Aleluia. com um único questionamento para nós mesmos. Eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e você? Quem é? O inferno não conhece o seu nome, irmã. Meu Deus. Só que nós vemos o Senhor Jesus também falando o seguinte: apartem-se de mim, malditos, nunca vos conheci. Meu Jesus. Não tem como ser conhecido no céu e não ser conhecido no inferno. Se não é conhecido no inferno, não é
palavra é saia do anonimato, ou seja, está na hora de nós mostrarmos aqui nós viemos. Aleluia. Glórias a Deus. Porque senão nós só vamos passar vergonha. Porque no verso 16 a Bíblia fala que o espírito maligno saltou, bateu neles e eles saíram ainda nu, Meu Deus. passando vergonha. Evangelho e obra de Deus não é status. Isso aqui não é brincadeira. Se não é batizado com o Espírito Santo, por favor, não faz nada. Não bota a mão na cabeça de ninguém. Aleluia! Glórias a Deus. Não evangeliza ninguém, não. Primeiro vai pro básico. Porque o que adianta eu ir pro campo de batalha e no campo de batalha, quando o bicho chega, ele fala: eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas e você, rapazinho? Quem é? Você ainda não se endireitou, você não bateu de frente com o outro. Porque ele não te encurralou, porque ele ainda não te pegou na curva. Mas até quando você vai ficar nesse anonimato? Aleluia. A esposa endemonia em casa. Pastor Sérgio, o filho endemonia em casa. Pastor Sérgio, sabe o que a gente faz? Exatamente o que eles estavam fazendo. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Essa palavra, ela é ardida, ela é dolorida, mas ela é bíblica. Aleluia! Glórias a Deus. Me fala onde que eu falei algo que não estava aqui escrito. Verdade. Glória a Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade, não para hoje, para ontem. Aleluia! Aleluia. Porque enquanto não formos batizados, continuaremos para sempre no anonimato espiritual. O anonimato espiritual que não me faz ser conhecido no inferno, também não me deixa ser conhecido no céu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.